É óbvio que a negociação entre Jorginho e Flamengo está muito adiantada. Senão, ele não viria até aqui. É um namoro que tem tudo para virar casamento, tudo. E muito provavelmente, esta visita do Jorginho é um indício claro, ele deve vir para o Flamengo. Não tem nada confirmado, mas eu acredito que a disposição dele, a vontade dele é de vir para o Flamengo. Ele só está analisando e vendo as partes finais, veio aqui para tomar ciência de tudo, e esse deve ser o caminho do Jorginho. João Guilherme traz detalhes sobre a contratação de Jorginho pelo Flamengo. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fala João Guilherme, link na descrição. O jornalista explicou com detalhes o real motivo da vinda de Jorginho ao Rio de Janeiro. Para ele, o jogador quer mostrar à esposa que a cidade maravilhosa é um lugar bom de se viver. Com isso, o ítalo brasileiro vai fechar com o Mengão um contrato de 3 anos. É um bom reforço? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Bora acompanhar o conteúdo e no final a gente dá a nossa opinião. Sem mais, vamos pro vídeo agora. E quem está aqui no Rio de Janeiro? E se tiver um tempo, não sei se vai ter, vai até aqui, ó, vai passear no bondinho, vai lá no Pão de Açúcar, vai no Cristo Redentor, vai conhecer as belezas da cidade do Rio de Janeiro mais de perto. É o Jorginho, meio-campo do Arsenal. Hoje pela manhã, o paparazzo rubro-negro, né, esteve lá com a equipe dele e alguns outros repórteres também, e registraram a chegada do Jorginho. Aliás, a informação inicial de que o Jorginho estaria aqui foi trazida pelo paparazzo. Ele descobriu que o Jorginho desembarcaria nesta terça-feira no Rio de Janeiro, né, na manhã de hoje, no Rio de Janeiro, né? E aí, ele foi para lá e fez registro. Tem foto, tem vídeo, depois acompanhou até o hotel, né? O Jorginho deve estar até meio assustado com isso. Como é que esses caras descobriram? E foi lá o Jorginho entrando no hotel. O Jorginho vai passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro. Veio com a família, com a esposa e com casais de amigos. E o que se comenta é o seguinte, a esposa do Jorginho, ela tem um receio de voltar a morar no Brasil. Muitos anos na Europa, família acostumada na Europa, num outro estilo de vida, é compreensível, gente. Não é fácil. Quem se adapta lá para vir para cá é muito difícil. Mas o Jorginho está muito animado, ele quer jogar no Brasil, porque ele nunca jogou no Brasil. Ele saiu lá da terra dele, em Santa Catarina, novinho, e já foi direto para a Europa. Apareceu no futebol italiano, fez história lá no futebol italiano, aí foi para a Inglaterra, aí fez história no Chelsea, fez história no Arsenal, fez história na seleção italiana, porque ele tem a dupla nacionalidade, foi campeão da Eurocopa com a Itália, mas ele nunca jogou aqui. Ele é de Imbituba, Santa Catarina. Ele nunca jogou aqui. E agora, realizado, com a sua vida tranquila, com alguns anos de futebol pela frente, ele tem possibilidades de continuar na Europa. Clubes da Itália fizeram sondagens, alguns até se aproximaram para fazer proposta, fala-se de Juventus, de Fiorentina, mas ele tem esse desejo de jogar no Brasil. E o Flamengo lhe oferece uma condição muito boa. O Flamengo hoje é um clube que, fora da Europa, tem condições excepcionais. O Flamengo hoje é o clube mais rico fora da Europa, aliás, já há algum tempo, porque ele vem ali batendo aquele faturamento bilionário. E tem uma estrutura de primeiro mundo. Ou seja, o Jorginho veio ao Rio de Janeiro e vai conhecer tudo isso de perto. E trouxe a esposa dele.
O Boto não confirmou, mas ele vai se encontrar com o Boto, ele vai conhecer o Ninho do Urubu, ele vai dar uma olhada nos lugares aqui onde ele pode morar com a família, onde os filhos podem estudar, como vai ser isso, o deslocamento de um, de outro, como vai ser para arrumar a vida aqui. Obviamente que ele estará muito bem assessorado e todos estarão passando dicas, informações para ele. Mora aqui, mora ali, é melhor, está mais perto aqui do CT, é melhor de você chegar, ali você vai ter num condomínio ali uma situação mais tranquila para sua família, os filhos estudando aqui. Claro que ele vai receber todas essas orientações, mas ele veio ver e trouxe a esposa, porque a gente sabe, né, a família tem um peso enorme e a esposa um peso muito grande, né? Aquela frase famosa, a última frase é minha, sim senhora, que é a mulher que manda, a esposa tem um peso muito grande e ela está um pouco receosa. Então o Jorginho falou o seguinte: meu amor, vamos lá, né? Você vai ver, ela vai gostar, porque o rio que ela vai ver é um rio muito legal, é um rio muito bonito, né? Com uma condição muito boa. Então esse é o sintoma de que o Jorginho ele tem tudo para ser jogador do Flamengo, né, gente? Porque para pensar aí você, o cara tá de folga na data FIFA, né? O time dele está na Champions, vai jogar contra o Real Madrid. Ele hoje é um reserva lá, mas é um cara bastante utilizado pelo Arteta. O time dele está na Premier League, ainda com uma remota chance de ser campeão, mas disputa vaga em Champions e outras coisas mais. O cara vai pegar um avião nesses dias de folga que ele tem, ele vai sair lá de Londres para vir para o Rio de Janeiro, cruzar o Oceano Atlântico, encarar 10, 11 horas de viagem, mesmo, viajou em primeira classe, maravilhoso. Mas não é a mesma coisa de você estar na sua cama, na sua casa, dormindo tranquilamente. Está lá voando, ambiente pressurizado, dá uma turbulência, aquela coisa toda, as horas de voo. É uma viagem cansativa. Então o cara saiu de lá para vir para cá, para passar poucos dias no Rio de Janeiro, porque semana que vem ele já volta ao trabalho lá no Arsenal. Por quê? É óbvio que a negociação entre Jorginho e Flamengo está muito adiantada. Senão, ele não viria até aqui. É um namoro que tem tudo para virar casamento. Tudo, né? Ele veio, vai conhecer todo o ambiente, vai conhecer o clube, vai conhecer a estrutura. E conhecendo o Ninho do Urubu, minha gente, eu posso falar para vocês, eu conheço o Ninho do Urubu. E conheço vários CTs de clubes pelo mundo, já tive até no CT do Real Madrid, já tive em outros CTs lá na Europa, CT do Benfica, CT do Porto, aqui no Brasil já estive no CT do Atlético Paranaense, no CT do Atlético Mineiro, já estive no CT do Palmeiras, no CT do São Paulo. Gente, o CT do Flamengo é top de linha, é um CT padrão Europa. Os caras que vêm da Europa para trabalhar no Flamengo, no Ninho do Urubu, não sentem diferença. Alguns até elogiam, falam que é melhor. Então o cara vai chegar e vai olhar isso tudo. O Ninho do Urubu é um absurdo, né? O Flamengo hoje tem uma condição, uma estrutura fantástica. Ou seja, tem tudo para dar casamento. As partes já estão acertadas. Não houve ainda uma assinatura de um pré-contrato, mas tá claro, né? O cara vir para cá trazer a esposa é que ele quer vir, mas está ainda, né, analisando e veio tirar as suas conclusões finais. E provavelmente, né, ele vai se inclinar a vir e trazer a esposa dele. Tem a história do Felipe Luiz, né? Que também ficou muito tempo lá
na Europa, na Espanha principalmente. A esposa dele é espanhola, tinha um certo receio de vir para cá, e quando veio, hoje os filhos que eram pequenos já estão crescendo aqui no Brasil, vivem muito bem, estão adaptadíssimos, felizes da vida, e isso pode acontecer com o Jorginho. Claro que cada pessoa reage de uma forma, ficar longe da família, ir para o outro lado do mundo, não é simples, não é fácil, mas as condições são muito boas para se adaptar, e muito provavelmente, esta visita do Jorginho é um indício claro, ele deve vir para o Flamengo. Não tem nada confirmado, mas eu acredito que a disposição dele, a vontade dele é de vir para o Flamengo. Ele só está analisando e vendo as partes finais, veio aqui para tomar ciência de tudo, e esse deve ser o caminho do Jorginho. E aí, já tem umas perguntas aqui interessantes, como é que fica, hein? Como é que fica e tal, aquela coisa toda, o time do Flamengo, a escalação do Flamengo. Eu até fiz um vídeo, né, que está no Instagram, está nas redes sociais, perguntando, e aí, quem que você escalaria no meio-campo do Flamengo com a chegada do Jorginho? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, é muito jogo, né, gente? É muito jogo. A partir do dia 29 de março, semana que vem, o Flamengo não vai mais parar. Ele só vai parar na data FIFA. E nós teremos duas aí. Em junho e em setembro. Aí termina. Depois, o Flamengo, dia 29 de março, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional no Maracanã. Aí, na quinta-feira da outra semana, ele já estará na Venezuela jogando contra o Deportivo Táchira. Quer ver? Vou até botar aqui, para a gente compartilhar. Salve, salve nação, link do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos. Este jornalista trazendo detalhes aí sobre a vinda de Jorginho ao Brasil, em especial ao Rio de Janeiro, jogador que desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro nesta manhã, acompanhado pela sua esposa, e agora o jogador deve conhecer a cidade, trouxe a esposa justamente para mostrar alguns lugares que com certeza serão bem visitados por eles nos próximos meses. Jorginho tem contrato com o Arsenal da Inglaterra até o meio da temporada e vê com bons olhos a sua transferência no final do seu vínculo para o nosso Mengão. Entre jogador e Flamengo, tudo acertado, tempo de contrato ok, o que falta são detalhes envolvendo os valores salariais para que o Flamengo pague a ele durante esses 3 anos. Ele pediu 12 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros, ou seja, 2 milhões de euros, esses são os valores que acontece esse impasse. E de acordo com João Guilherme, Jorginho veio para o Rio de Janeiro, mesmo estando com esse período aí de descanso, para conhecer a cidade maravilhosa. Nesse momento, o jogador aceitou o tempo de contrato, que são 3 anos, e agora vai tentar convencer a sua esposa, que é quem ainda tem um pouco de restrição sobre a sua vinda para o futebol brasileiro. E muito se fala sobre, com a contratação de Jorginho, quem sairá desse meio de campo. Realmente é complicado quando se tem muitos jogadores qualificados em seu elenco. Só que nessa temporada o Flamengo vai ter muitas partidas: Super Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Jorginho, com certeza, assim como também Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e companhia, terão oportunidades de jogar praticamente toda a semana. Felipe Luiz, que tem prioridade nesse momento, o descanso de alguns jogadores, principalmente porque Arrascaeta, De La Cruz são jogadores que têm que ter um descanso físico, justamente porque na temporada passada sofreu bastante por ter participado da maioria dos jogos. Então, Jorginho vai ter a oportunidade e grande aí de ser um jogador bastante presente aí nas partidas. Então essa questão de quem vai sair para a entrada de Jorginho, esse é um problema pequeno para Felipe Luiz. Penso eu que ele sequer pensou nessa situação, até porque ele tem dado a oportunidade a todos os jogadores do meio campo, até mesmo o Alan, que é um jogador que teve
pouco rendimento na temporada passada, já em 2025 mostrou uma evolução. Um jogador que estava praticamente acertado para sair do clube e que Felipe Luiz deu oportunidade e ele agarrou com unhas e dentes. Então, vamos torcer que o Flamengo feche essa contratação de Jorginho. É um reforço e tanto aí para o Super Mundial de Clubes. O nosso Mengão irá disputar essa competição, está no grupo do Chelsea. Então, precisa chegar forte, precisa fazer bonito aí para representar o nosso Mengão no futebol europeu. É um bom reforço? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Link do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos.